Porque eu sei que você já participou até da Força Sim. Aérea Israelense, né? E qual era a ideia, né? O judeu não pode ser leal à França, porque ele não é 100% francês. O Catar é isso. O Catar é menor ainda que os Emirados Árabes, é uma família. Eles recebem caças americanos, né? Sim. Boa parte, né? E eles são modificados para os pilotos israelenses, né? Fala, família, como é que vocês estão? Sérgio Sacani trouxe o Underlight, um cientista político incrível, família. Não conhecia esse cara, ele falou cada coisa sobre geopolítica que, meus amigos, pra quem gosta de Israel, Estados Unidos, o mundo, a guerra, galera, sensacional. Peguei as melhores partes pra gente, fiz um compilado top. Tu comenta aí quais foram as partes que vocês mais gostaram, eu vou responder todo mundo. Bora pro vídeo. André, brigadão, boa noite. Sérgio, boa obrigado noite, por você ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. Deu certo no fim. Deu certo. Muito legal mesmo você vir trocar essa ideia. Vamos começar, cara. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua, porque eu sei, eu ouço você bastante em vários podcasts, você já foi e tudo, né? Mas não sei se o pessoal aqui conhece. Mas conta um pouquinho da sua história, até porque é legal, eu gosto quando vem pessoa assim, tipo, você é um cara acadêmico, né? E dá carteirada, né? Que a gente brinca. Não, eu acho legal, vale a pena, porque depois vem lá o Zezinho22 do Twitter e fala assim: pô, vocês não sabem nada de tal coisa. Não sabe o tanto que a gente já estudou. Eu sofro isso todo dia, então por isso que eu gosto. Mas conta aí pro pessoal um pouquinho da sua história e. Porque eu sei que você já participou até da Força Aérea Israelense, né? A primeira coisa que eu acho que é legal trazer é que eu sou brasileiro, nasci aqui no Brasil, né? Também, né? Tenho cidadania israelense, mas sou brasileiro. Porque muita gente, alguns hebdomadários brasileiros ficam falando que eu sou israelense como se tentando me desbrasileirar, entendi. né? Mas é interessante trazer que eu nasci aqui no Brasil, meu pai é brasileiro, minha mãe é argentina. E meus avós são todos judeus, os quatro avós. Meu avô, pai paterno, sobreviveu ao Holocausto. E ele tem uma história interessante, né? Sobreviveu ao campo de extermínio de Sobibor, participou da revolta, matou um nazista com uma facada, participou da revolta com os guerrilheiros que estavam participando da revolta e fugiu do campo de extermínio, né? Campo de extermínio de Sobibor, com B. Lá era de extermínio. Né? Chegava e morria, e ele acabou ficando... foi colocado para trabalhar lá como trabalho forçado, né? Escravo. Ficou uns 6 meses lá e aí teve a revolta. A revolta fez com que 11 ou 9 oficiais da SS morressem, né? Eles assassinaram, eles mataram os 11 ou 10 ou 9, eu não lembro agora exato o número, desses oficiais da SS alemãos. E quem cuidava do campo eram poloneses, né, em volta, né, os guardas de baixo escalão. Bom, fugiram 300 pessoas, 55 sobreviveram. O campo matou 250 mil pessoas em 1 ano e meio, 2 anos. Era o quê? Gás? Aquela coisa toda? Era gás. Gás mesmo. Ele tinha que... Enfim, depois do gás, os judeus que trabalhavam no campo pegavam os corpos, queimavam os corpos, e outras pessoas jogavam as cinzas nos campos. Meu avô jogava cinzas nos campos. Aí ele fugiu, foi para a Itália, ficou com pneumonia. Tem toda uma história de como ele sobreviveu os meses depois de ter fugido. Ele tinha que fugir de alemães e de poloneses não judeus. Porque os poloneses não judeus identificavam ele como judeu pela fisionomia. Os judeus poloneses são mais escuros, não são loiros, assim, raras exceções, mas assim, eles são olho castanho, cabelo escuro. É diferente do polonês são mais que a gente são mais avermelhados. Você vê, meu pai também é mais a pele mais escura um pigmento da pele mais escuro que a minha pele. Claro, os dois brancos, mas estou dizendo no sentido de claro, né? E só, eu nasci em São Paulo, cresci em uma casa de família judia tradicional, não muito religiosa, não zero religiosa. Fui para a escola judaica, meus pais se conheceram em Israel antes em 77. Namoraram, vieram eventualmente casar na Argentina e vieram morar no Brasil. A Argentina ela é um polo judeu? Eles casaram na Argentina, sim, tem mais judeus na Argentina do que no Brasil, né? Tem 250 mil judeus na Argentina e 110 mil judeus no Brasil. E tem tem uma coisa histórica por causa disso? Primeiro que a Argentina, quando teve a imigração judaica para a América Latina, a Argentina era o país mais rico de todos. Não tinha mais oportunidade. Segundo que
Buenos Aires, além da capital, é a maior cidade, a cidade mais importante, uma cidade turística, né? Então você tem tudo junto no mesmo lugar, né? Aqui diferente do Brasil, por exemplo. Você tem... A Argentina era a segunda economia do mundo, em 1930, principalmente depois da recessão nos Estados Unidos. Você tem um clima parecido no inverno que a Europa, né? Não é tropical, é temperado. Um climazinho europeu, né? Isso. E você tem uma cultura europeia que atraiu os judeus naquela época, um país com pouca gente, 1910, 1920, não tinha mais. Hoje tem pouca já, né? Já hoje tem 44 milhões, 45 milhões. Enfim, os judeus chegaram lá, chegou a ter 300 mil, 350 mil. Uma grande parte saiu depois da recessão na Argentina nos anos 2000. Aquela história de que chegaram a pensar em montar o Estado de Israel na Argentina, isso aí tem sentido? Essa história é a seguinte. Quando Theodor Herzl, que é o pai do sionismo político, né, o jornalista austríaco, judeu, começou a se debruçar no tema do antissemitismo na Europa, então contemporâneo, na França, cobrindo o caso Dreyfus, né, que é o caso do oficial judeu francês que foi acusado injustamente de traição, de ser espião do exército alemão. Caramba. E foi julgado e tiraram as suas credenciais, tiraram as suas patentes, ficou isolado numa ilha por não sei quantos anos. Ele cobriu o caso, que claramente era um caso de antissemitismo, encontraram um judeu a bode expiatório. E qual era a ideia, né? O judeu não pode ser leal à França, porque ele não é 100% francês. E aí ele começou a ver, bom, se o cara nasceu na França e tal, tantas gerações ele está na França, mas mesmo assim ele é acusado de ser mais... não ser 100% francês, então não tem nenhuma outra solução para o antissemitismo, porque a assimilação, ou pelo menos a assimilação na vida social, não vai adiantar. Se você mantém as suas tradições em casa, fora dela, você é 100% igual aos outros... fala a língua, come a comida, toca as músicas e tudo mais. E mesmo assim, você vai ser sempre acusado de judeu, Sim. como se fosse uma coisa negativa. Então, a resposta que ele deu para o antissemitismo foi escrever um encarte, um manifesto, que virou um livro chamado Estado Judeu, de Judenstaat, e convocou o primeiro congresso sionista. Né? De novo, aqui, já falei isso em outras entrevistas, sionismo Sion é o nome de uma montanha perto de Jerusalém, para onde os judeus sempre rezaram, sempre desejaram voltar nos últimos 2000 anos, depois do exílio. Aquela região, e aquele local especificamente, é o berço do judaísmo, é o berço da civilização judaica, é de lá que saíram a história, os pensamentos, e a partir disso foi construído tudo em volta ao longo desses últimos 2000 anos. Então o sionismo nada mais é do que a volta a Sion. A volta a Sion é judeus morarem na sua terra ancestral, e aí ela não tem uma conotação política de direita, de esquerda, até porque quando Israel foi fundada era esquerda, era socialista por muitos anos. Até hoje existem características na economia que é o não é socialista, é social-democracia, de bem-estar social, avançado, mesmo com governos de direita nos últimos 20 anos, que nunca ninguém colocou aí isso em dúvida ou motivo para mudar, né? Privatizar as estradas ou privatizar o sistema de saúde, isso não existe, né? Nunca foi colocado. Mas voltando para Herzl, ele colocou no livro dele, de Judenstaat, ele colocou quando ele se debruça no tema da necessidade da criação de um lar nacional para o povo judeu, ele coloca aonde. Entendi. E ele coloca duas opções. Eretz Israel, a terra de Israel, que é a região, né, parte dela. Obviamente que essa região foi reconquistada, dominada, e foi palco de diversas batalhas nos últimos 2000 anos. Foram os mamelucos, foram os gregos, foram os árabes, foram os otomanos, e aquilo lá estava... tinha pessoas morando ali, árabes, que eventualmente são descendentes de povos nômades da região que foram eventualmente convertidos com a expansão islâmica depois do século VII, e que estavam ali estabelecidos em diversos vilarejos, né? Como a região da Palestina, a terra de Israel, ela é árida, metade deserto, metade pântano, tinha um monte de malária, tinha uma série de problemas de natureza de doenças, não era um lugar muito habitado, comparado com Alexandria, Damasco e outros locais
longe dali. Que é o Iraque hoje, né? Vamos dizer. Não, Alexandria no Egito. Ah, sim, no Egito. Tá. Cairo, Alexandria, é muito maior, perto do Nilo, Isso, você tinha uma tem o rio, agricultura e tudo mais. E Damasco, né, no norte. Tá. Mas a região de Jerusalém, em 1860, tinha 10 mil habitantes. Hoje tem 1 milhão, mas tinha 10 mil pessoas. Então, era um lugar que tinha... E essa era a maior cidade, né? 10 mil habitantes. Então, o que eu quero trazer com isso? Ele colocou no livro 2 opções, nesse livro. A terra de Israel, que então era dominado pelo Império Otomano, 1897, ou a Argentina. Olha aí. A Argentina ele coloca como opção por ser um território com vasto território, vasta extensão territorial plana, que a Argentina é super plana, Os Pampas lá, né? Uhum. E um território vazio comparado com outros locais. Por quê? Porque a Argentina, nessa época, tinha no máximo 2 milhões de habitantes, 3 milhões de habitantes. Segundo, era uma das maiores economias do mundo para a época. Então ele coloca isso como uma ideia de opção caso não aconteça. Entendi. Por causa dos otomanos, porque talvez o califado não vai deixar, ou porque pode ter alguma questão política que impeça que os judeus consigam ir para lá, ou eventualmente que não tenha uma condição. Porque por mais que tenha a ideia e a ideia seja justificável de forma conceitual, você tem as dificuldades práticas, dinheiro, infraestrutura, onde as pessoas vão morar, o que elas vão comer, tem plantio suficiente, vai dar para alimentar todo mundo e por aí vai. Só que essa proposta foi descartada da Argentina, porque na hora que o Congresso se reúne, todos os delegados falavam assim, se isso vai ser um projeto para a emancipação do povo judeu, que seja um projeto que emancipe o povo judeu na sua terra ancestral, onde vai haver um sentido entre o novo e o velho, entre o antigo e o moderno, entre o passado e o futuro. E isso, obviamente, não tem nada a ver com a Argentina e tudo a ver com aquela região, né? Então, essa proposta é descartada. A posteriori veio uma opção de terceiros da Uganda, ou parte da Uganda. Caramba. E isso não foi considerado uma opção. Foi, obviamente, que, politicamente falando, eles falaram, vamos analisar a proposta, mas isso não... Obviamente que isso foi apenas uma forma política de dizer não. Porque eles estavam muito focados em fazer um lar nacional para o povo judeu naquela região. Agora, em toda a região da Terra de Israel, não. Em parte dela. Parte ia dar, parte não ia dar. Aí é uma questão de política de negociação. Lembrando que tudo aquilo ainda não tinha nenhum país, tudo era controlado pelo Império Otomano. Então não tinha Líbano, não tinha Síria, não tinha Jordânia, não tinha Israel, não tinha Palestina, não tinha nada. Era tudo uma região específica, que a gente conhece como região do Levante. E aí os judeus começaram a ir para lá ao longo do final do século XIX, no começo do século XX. Agora, não por causa do movimento que os judeus foram para lá, porque o que antecede o movimento sionista político organizado, que deu as condições práticas para que isso acontecesse, arrecadação de dinheiro, compra de terras e por aí vai, a ideologia cultural, a história social que antecede o movimento político, também visava que os judeus tinham que voltar para Sion. Tanto que existe uma reza, existe uma frase dentro de várias preces que fala Yerushalayim, que fala Eretz Israel, que fala Shana Abba Yerushalayim. Beshana Abba Yerushalayim, em hebraico significa no ano que vem Jerusalém, ou seja, existia aí por trás uma vontade, por trás da diáspora de voltar para lá. Então você tem aí exemplos, e muitos exemplos, não poucos, de judeus que já estão há 10, 12, 15 gerações em Jerusalém. Como é que a gente explica, então, que Jerusalém, murada, a cidade velha, tinha 10 mil habitantes e 6 mil judeus dos 10 mil em 1860? Isso antecede 37 anos esse congresso que ele liderou. Então, a primeira cidade moderna, Rishon LeZion, a primeira em Sion, que fica embaixo de Tel Aviv, é de 1878. Então, estamos falando de coisas, de movimentos que aconteceram, de migração, de movimentos migratórios que aconteceram antes da criação do movimento político, que, de novo, o sionismo sempre existiu, o sionismo político ele passa a existir de uma forma organizada, moderna para a época, de instituições, lideranças, diálogo, articulações com governos. Estamos falando da era
aonde pós-Revolução Francesa e Americana países começam a ganhar força, independência o sistema colonial estava deixando de existir. Logo, no final do século XIX, os movimentos de autodeterminação estavam ganhando cada vez mais força, e isso estava dando espaço para a criação dessa ordem mundial que nós conhecemos hoje em dia. Beleza. E alguém já fez um estudo, se fosse... Porque no caso do espaço, a gente tem a série For All Mankind que o pessoal faz. E se a União Soviética tivesse ganho a corrida espacial? Alguém já escreveu alguma coisa? E se o Estado de Israel fosse aqui na Argentina? O que seria? Isso nunca teve. Eu acho que provavelmente seria um país avançado, talvez até mais avançado do que o atual, ou talvez não, porque não dá para saber, Sérgio, o que ia acontecer se Israel tivesse tido a experiência da independência sem guerras. Porque as guerras, apesar de serem uma tragédia, e obviamente a gente poderia escolher uma realidade sem as guerras, a guerra na região, que, de novo, ela antecede a independência de Israel, né? A guerra não é por território, a guerra é por conceito. Eu sempre falo isso. Muitas pessoas falam que é por causa de território. Não é. Porque se fosse por causa de território, por que tinha guerra antes de 67? Ou antes de 48? Que nem tinha... Tinha ataques a judeus em 1920, 1929. Não tinha país ainda. Então por que tinha ataques a civis judeus? E contra-ataques depois de judeus contra árabes? E essa troca de bate-rebate que tinha entre as partes. Por quê? Porque era uma questão conceitual. Os judeus queriam um lar nacional, aquela região era vista pelos árabes como uma região 100% árabe, e, portanto, não aceitariam nada que não fosse algo 100% árabe naquela região. E essas guerras deram uma resiliência e uma inteligência e uma necessidade de resolver problemas com o que tinha. Então, a gente está falando de um país sem recursos, sem dinheiro, com pessoas estudadas, que vieram de vários lugares do mundo, que no primeiro momento a maioria eram pessoas que vieram da Europa Oriental, mas depois virou um país de refugiados de judeus do norte da África e do Oriente Médio, que é a maioria da população de Israel hoje. Tanto que quando as pessoas falam que Israel é um país branco colonial, Israel não é um país branco e não é colonial. O sionismo é um movimento nacional anticolonial, e a maior parte de Israel não é considerado branca. Nos elementos da branquitude europeia que a gente está... exatamente, né? Nesse elemento que a gente quer dizer. E aí, essas guerras, tanto a Guerra da Independência como a posteriori, todas as guerras simétricas que existiram entre países, né, exércitos, Israel não tinha mais armas, mais homens e nem mais dinheiro. Os árabes tinham. Egito, Síria e Jordânia tinham muito mais homens, muito mais armas e muito mais recursos. Então, como Israel conseguiria vencer uma guerra dessa sem essas três vantagens, com o que a gente chama de vantagem tecnológica? Então, Israel teve que ir atrás de uma vantagem tecnológica para conseguir estar à frente na estratégia e conseguir se defender em caso de ataque, que foi isso que aconteceu. E isso acabou gerando uma série de avanços tecnológicos dentro da área militar, que passou ao longo dos anos a ir para a questão civil. Né? Claro, exatamente. Eu tenho essa ideia, não sei se você concorda, que tem pessoas que eu sei que concordam já comigo sobre isso aí, que já falaram, que um país para se desenvolver, e se a gente pegar aí os países hoje que são mais desenvolvidos no mundo, são países que passaram por guerra ou que têm um inimigo de fronteira. E muita gente, e eu falo isso aí, o Brasil, o problema é que a gente vive na paz total. Se a gente tivesse um inimigo forte de fronteira e guerras e tal, lógico que é terrível guerra, mas ajuda o desenvolvimento do país. Eu não sei, a Austrália passou por guerras? Austrália? Não, ela foi invadida, né? Foi o quê? Foi. Colonizada, né? Foi colonizada. Mas você pega ali, hoje Índia, por exemplo, que é um país desenvolvido, tem guerra direto com o Paquistão ali. A China foi invadida pelo Japão 500 vezes. Estados Unidos está em guerra com o meio mundo. Ali mesmo, né? Israel, que é um país super desenvolvido em tecnologia. Mas se a gente for pensar, por exemplo, o Iraque, por exemplo, sempre teve em guerra. Mas não se desenvolveu, né? Mas não se desenvolveu. Mas ele não se desenvolveu não por causa da falta de capacidade dos iraquianos, porque os iraquianos, por exemplo, são muito bons em matemática. Sim. Muito bons. Mas é porque a região
foi dividida no fim da Segunda Guerra Mundial de uma forma que contemplava os interesses ingleses e não respeitava a natureza étnica religiosa local. Sim. Então, países foram divididos uma régua no mapa. E aí, quem está para cá ficou aqui desse lado e quem ficou desse lado. Então, o que você tem no Oriente Médio, na maior parte dos países que você vê problemas constantes, é uma falta de identidade nacional, ou que a identidade nacional é mais fraca do que a identidade étnico-religiosa. E se você tem uma diversidade étnico-religiosa dentro do país, isso passa a ser mais forte do que a identidade nacional. Portanto, mais chances de ter guerra civil. Esse é o exemplo do Iraque, esse é o exemplo do Líbano, esse é o exemplo da Síria, esse é o exemplo do Afeganistão. O Afeganistão, por exemplo, não tem essa identidade nacional. Primeiro que o país é 80% montanha, é muito difícil você transitar dentro do país, não tem infraestrutura de estradas, país muito pobre. E aí é só o que manda a religião, aqui, então, você tem regiões super isoladas, e o que manda é o que a gente chama o clã. Sim. O clã dominante, as grandes famílias, e por aí vai. De todos esses aí, Israel, religiosamente, digamos assim, se é o que eu posso falar. Se eu falar besteira, você me corrige, cara. Seria religiosamente o menos radical deles todos. Não existe esse radicalismo religioso, igual tem no Iraque, que tem aqueles grupos todos, no Irã, por exemplo. Então, que é muito diferente, por exemplo, se a gente colocar o Irã e os Emirados Árabes. Os Emirados Árabes, por exemplo... pegamos extremos mesmo, né? Mas é que assim, os Emirados Árabes, isso é uma coisa, por exemplo, que funcionou para os Emirados Árabes, que é uma coisa esquisita. De novo, a régua que a gente usa para país aqui no Ocidente, no mundo livre, não pode ser aplicada para lá nesse sentido de a melhor regime que tem a democracia. Realmente, a gente acha que tomara que todos um dia virem democracias. Mas não é. Os Emirados Árabes é uma ditadura. Porém, a forma como eles dividiram essas 7 cidades, os Emirados Árabes são 7 cidades. Cada cidade tem um presidente, um emir, um líder. Né? Então, o emir, você tem o líder de Dubai e é diferente do líder de Abu Dhabi. E você tem um líder dos Emirados, né? Eles respeitam mutualmente essas famílias que controlam as 7 cidades. Entendi. Isso foi o que a gente chamaria de uma divisão de cantões, por exemplo. Isso poderia funcionar para resolver vários outros conflitos naquela região, mas é muito difícil, porque você precisa aceitar essa divisão. Você tem que os 7 precisam concordar de não querer um controlar o outro. O Catar é isso. O Catar é menor ainda que os Emirados Árabes, é uma família. O emir do Catar, ele é o dono do país. Foi o que aconteceu. É um pedacinho de terra pequeno, com pouquíssimas pessoas. Hoje tem 300, 400 mil habitantes que são cidadãos do Catar. O resto é tudo gente que mora, gente de fora que trabalha lá. E foi isso que aconteceu. E aí, a Arábia Saudita, apesar de muito grande, muito extensa e muita gente, quando foi dado o território da Península Arábica para a família Al Saud, a ideia era dar o controle para a família dominante de Meca, que tinha custódia dos locais sagrados, porque o fator religião era muito importante. Muito importante, né? Então deram para a família que tinha essa custódia. E por que ela tinha custódia? Porque ela descende de Maomé, a família Al Saud, que originou o nome Arábia Saudita. Então, assim, Israel é uma democracia liberal, com todos os seus defeitos e todas as suas características étnico-religiosas ou nacionais. O povo judeu, muitos aqui no Brasil entendem os judeus como religião por causa das outras religiões. Mas antes de existirem as religiões, os judeus existiam, né? O cristianismo veio depois, o islã veio depois. Então, os judeus eram uma civilização, eram um povo. Civilização judaica que a gente fala. Exato. Né? É mais correto chamar, né? Então, exatamente. Então, antes de ser religião, era o povo. Senão, o que significa o povo hebreu que saiu do Egito? Não tinha religião judaica naquela época. Né? Os tábuas da lei, a Bíblia, a Torá, veio tudo depois da saída do... Mas quando a gente celebra o Pessah, a Páscoa judaica, que é a famosa saída do Egito, do povo hebreu escravizado no Egito, 400 anos, não existia religião judaica naquela época. E já era um povo, o povo hebreu. Então, o povo, ele dentro dessas características, Israel é um país que não é uma democracia liberal
total, que nem, por exemplo, poderíamos citar aqui a Islândia, por exemplo. Entendi. Existe uma característica étnico-religiosa dentro dessa democracia que, de novo, é uma democracia liberal, ela não é uma democracia que atinge os níveis do Freedom House, que nem a Noruega atinge ou a Suécia atingem, apesar desses países terem uma cruz na bandeira, mas, ao mesmo tempo, é um país que foi construído aos moldes da Inglaterra, da França, da democracia do mundo livre. Certo. Então você tem, apesar dessas características, na Declaração de Independência e na lei, o combate à discriminação das pessoas baseada em religião, o respeito às minorias, as religiões são todas livres, existe liberdade religiosa em todo Israel, você proibir alguém de rezar é proibido, você tem as conquistas das minorias, as conquistas dos muçulmanos, as conquistas das mulheres, as conquistas da comunidade LGBT. Mas, por exemplo, Israel, quando foi fundado, lá de cara já era uma democracia parlamentarista, as pessoas tinham direito a voto, incluindo as mulheres. Até 1972, ou 73, ou 77, não lembro exatamente o ano, as mulheres não podiam votar na Suíça. Né? Então, é um país livre. Com certeza é o país mais livre da região, é só entrar no Freedom House, não é o André que está falando, são instituições que trabalham com liberdade de imprensa, liberdade de ir e vir, liberdade política, liberdade religiosa, liberdade sexual, e com certeza, dentro desses países é o país mais livre. Tá, sim. Né? Porque a Arábia, eu sei que até pouco tempo atrás, mulher não podia dirigir, né? Exatamente. Mulher não podia dirigir. Mas Israel não tem casamento civil. Entendi. Aí tem as suas peculiaridades, né? Tem peculiaridades. Pode casar um árabe muçulmano com uma judia? Ele pode se juntar e ir no Ministério do Interior e falar: somos uma família, recebem uma carteirinha chamado Nova Família e todos os direitos sociais desta família existem. Só que no registro eles não são casados. São casados. Só o nome. Tá. Mas isso já é uma limitação de uma liberdade civil que nós aqui no Brasil temos. Certo, entendi. E tem países que você pode casar com uma galinha, né? Por aí vai. Mas aí aquilo lá que você falou, Ou né? com um copo. Considerando aquela região toda ali, né? Ela seria, mas porque nas outras tá doido. E na Arábia Saudita tem uma história muito interessante com a minha área, que é petróleo, que as mulheres não dirigiam. E aí foi por conta de uma mulher que trabalhava na Saudi Aramco que liberaram para dirigir. Porque ela pediu, olha só que coisa interessante, ela tinha que visitar os campos de petróleo gigantescos que tem lá. Então ela pediu uma licença especial para andar só dentro dos campos de carro. Ela falou, eu preciso... Aliás, ela é geofísica, essa mulher. Eu sei porque eu sou geofísico. Ela falou assim, eu não vou ficar dependendo de alguém para me levar, eu tenho hora que eu preciso ir que está todo mundo dormindo. Deram uma licença especial para ela dirigir só dentro dos campos de petróleo que ela cuidava. E depois? E aí com isso, ela usou isso para conseguir o direito das mulheres dirigirem na Arábia Saudita. Então, eu sei disso porque está muito ligado com eu que sou geofísico, né? E ela é geofísica também. Pessoal. Então tem essa... Mas isso é coisa recente pra caramba. Não, tem alguns anos. Pouquíssimos anos e foi por causa disso. Então tem essas coisas. A gente às vezes pensa que a Arábia... Porque a Arábia Saudita, por exemplo, ela é muito ligada aos Estados Unidos, né? Sim. Ali. Só que é muito altamente... A religião é um negócio... Sim, ela tem mudado, ela tem feito reformas... Tá modernizando? A passos lentos, né? A passos lentos, né? A Arábia Saudita sempre foi um país extremamente fechado, extremamente conservador no sentido religioso da palavra, né? E anti-mudanças. E a questão é que a Arábia Saudita, tem uma característica interessante que você tem uma família que controla o exército, as forças armadas, e controla a política externa e a exportação de petróleo. Aí todos os investimentos são feitos internamente. Mas a questão religiosa foi dada aos clérigos. Os clérigos tinham até então uma liberdade de doutrinar e de ditar as regras da vida das pessoas. Então a mulher não podia sair sozinha, não podia tinha que cobrir todo o rosto, tinha que usar burca, não podia ter álcool em nenhum lugar, acho que até hoje não tem, e por aí vai. O que aconteceu foi porque os movimentos religiosos, seja a Irmandade Muçulmana no Egito, ou seja, outros movimentos religiosos sociais que passaram a existir no século XX nesses países, como no Islã político, que
dentro dessa visão política, né? O que seria Islã político? É o uso da religião para domínio político. Certo. Não é uma coisa isolada dentro da tua casa. É um uso da religião como meio de vida a todos a ser implementado. E dentro desse contexto, isso vem através do desenvolvimento das navegações, da conquista do Ocidente ao Oriente, do colonialismo que existiu da Europa nesses países, trazendo as modernidades, os artefatos, as vestimentas. O Islã viu isso como uma afronta, ou um medo, até mesmo com muita lógica, de que eventualmente as pessoas iam deixar de ser muçulmanas. Entendi. Iam acabar ficando mais laicas e a religião ia desaparecer. Se liberasse mais. Então, o que acontece quando acontece isso? Isso aconteceu também no judaísmo na Europa Oriental. Você tem um grupo de pessoas que, para evitar essa assimilação, ficam mais religiosas. Radicalismo. E aí radicalizada, né? E aí, bom, enfim, e aí, nesse caso daqui, essa é uma diferença clássica do judaísmo para o cristianismo e o islamismo, é que o judaísmo não é uma religião expansionista, no sentido de ela não quer converter as pessoas. O cristianismo converteu muito, né, na espada, na Inquisição e por aí vai, e o Islã também conquistou na expansão islâmica. Tanto que você tem muçulmanos no Marrocos e na Indonésia. E aí, nesse sentido, você tem uma forma de visão, uma forma de ver desses movimentos de conquistar os lugares. E como a Arábia Saudita tinha essa família, ela se viu obrigada a dar poder para clérigos em troca de eles não se voltarem contra o regime. Entendi. Então, por muito tempo, a família controlava uma parte e os clérigos outra parte. E aí, devagarzinho, agora, nos últimos anos, principalmente com a entrada do Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, ele começou a tirar o poder dos clérigos. Então, não tinha... por exemplo, eu escutei, não viajei para ver, a Arábia Saudita que tinha até então polícia religiosa na rua. Dando chibatada nas pessoas que estavam violando a lei religiosa, que nem no Irã. Não tem mais. Já é o mais livre hoje em dia. Já é mais aberto. Mas, de novo, ainda é extremamente fechado comparado com a vida no Líbano, na Síria, no Egito, na Jordânia, em outros lugares do Oriente Médio. Saquei. E você, a gente fez toda essa volta aí que você estava falando da sua vida. A gente parou no seu avô, né? Que era judeu e tudo. Não, eu nasci aqui em São Paulo, estudei em escola né? judaica, Isso. fui para Israel em 91, em 2003, e emigrei para Israel em 2006, com 20 anos. Fui para lá, estudei faculdade em Governo, Diplomacia e Estratégia, no Centro Interdisciplinar Herzliya, que é o nome de uma cidade que fica no norte da região de Tel Aviv, que hoje chama Reichman University, que é uma universidade privada em Israel, a primeira universidade privada de Israel. Estudei com foco Oriente Médio e terrorismo. A minha alma mater, né, a minha faculdade, ela é o lugar onde acontece a conferência de contra-terrorismo mais conhecida no mundo. Chama Counter-Terrorism Conference. E a primeira vez que teve essa conferência foi no dia 11 de setembro de 2000. Caramba! Um ano antes. Todo ano tem, e todo ano é em setembro. Especificamente esse ano ela foi agora, ou vai ser em outubro agora, por causa do 7 de outubro, que virou o 11 de setembro de Israel. Virou. Vamos falar E aí então eu estudei isso, fui convocado e servi 2 anos na Força Aérea, fui de inteligência da Força Aérea de Israel. E a Força Aérea Israelense é um negócio... Eles brincam em Israel que Israel tem 2 coisas, Força Aérea e Judô. É isso, né? Porque é muito boa a Força Aérea e é proporcionalmente uma potência em judô, né? Aquilo lá deles pegarem, algumas coisas que eu ouço, assim, vou te perguntando, né? Muita gente diz que eles pegam, eles recebem caças americanos, né? Sim. Boa parte, né? E eles são modificados para os pilotos israelenses, né? Não, o caça inteiro é modificado. É inteiro modificado? É inteiro modificado. Por tipo de guerra que é feito lá, é isso? Para as necessidades locais, porque tem alguns componentes elétricos ou de... Eletrônico, né? Talvez, eletrônico, né? ou da própria aviação, que são melhores e adaptáveis, porque tem coisa que dá para adaptar, outras coisas que não dá para adaptar. Então, torna o caça mais sofisticado, vamos dizer assim. Isso aí, isso que eu ouço mesmo. E aí você tem o F-16I,
o F-15I. Quando tem o Izinho é porque é o modificado de Israel. Exatamente. Caramba. Você chegou a pilotar, não? Não, eu fui da inteligência. Ah, você foi da inteligência só. Mas conhecia os pilotos só. Algum. Havia um ou outro, quando eu não ficava numa base aérea, eu ficava eu ficava central, eu ficava no Pentágono de Israel. Certo. Que fica Mas os pilotos lá são tidos como heróis, assim, os caras são... todo mundo lá é herói, né? Então, sim. Todo mundo se vê como herói lá, culturalmente falando. Os pilotos, é que assim, virar piloto é uma das coisas mais difíceis que tem no Exército. É muito difícil. Caramba. Então você já vai para provas com 18 anos, eles já te selecionam, você já vai para teste, você tem que ter uma homogeneidade física, mental, X, que só eles sabem qual é o critério e você não sabe. Entendi. Aí você vai eventualmente para outros testes físicos. Aí você vai ser oferecido ir para curso de pilotos, você entra para o curso, você pode cair e ser excluído por pelo menos 2 anos do primeiro momento do curso, você depois vai para uma faculdade, estuda alguma coisa, volta, acho que você pega um avião só depois de alguns bons anos. E você pode também, dentro do curso, cair, não ir para caça, ir para helicóptero, ou ir de helicóptero para avião de carga e por aí vai. É uma elite mesmo. É que tem muitas aeronaves diferentes para serem pilotadas. Sim, você pode pilotar um caça, você pode pilotar um Hércules, um avião de carga. Um avião de antigo, radar, uma coisa assim, né? Entendi. Você pode pilotar o Boeing lá que é o tanque, o que abastece no ar. Sim, não, entendi. É uma elite mesmo. Sim, com certeza são. Mas você tem outros. Você tem as pessoas que vão para submarinos, é extremamente elitizado no sentido porque é muito pouca gente. A Marinha. Então é extremamente sigiloso, por exemplo. É mais sigiloso ainda do que a Força Aérea. Caramba. A Marinha. Principalmente os submarinos. Porque falam que o submarino é nuclear e tal. O submarino é a arma mais cara que existe. Custa 500 milhões de euros um submarino. Entendi. É um troço gigantesco e tudo mais. Então é super, hiper, ultra sigiloso. Você não escuta muito sobre a Marinha israelense. Ela é forte, só que não é grande em tamanho, mas é extremamente tecnológica. E aí você tem também as unidades de elite. Você tem várias unidades de elite de reconhecimento e ataque. Você tem a Shahed 13, tem o Shaldah, que é a unidade de elite da Força Aérea. Você tem uma unidade de resgate, que é a 669. Você tem Duvdevan, que é a cereja, que é a galera que se disfarça, que entra disfarçado nos lugares e tudo mais. Esse desenvolvimento tecnológico aí foi um diferencial para Israel, por isso, no caso militar aí, né? Exato. Isso, e hoje você vê esse spin-off em coisas civis. Isso. Lá dá para ver já. Você vê, a tecnologia de voicemail do celular foi inventada em Israel, o primeiro celular da Motorola foi inventado em Israel. A tecnologia do BIP, eu não sei aonde foi criado, mas um dos primeiros países a implementar foi Israel. O Disk on Key, o pendrive foi inventado em Israel. O Waze foi inventado em Israel. E tudo veio o ICQ foi inventado em Israel, que é Instant Message no computador foi inventado em Israel. Uma porrada de coisa foi inventada. Várias vacinas, várias medicinas para esclerose múltipla foi inventada em Israel. Tem grandes farmacêuticas em Israel. Então, muitas empresas de tecnologia, isso acaba se retroalimentando, acabaram tendo esse interesse no know-how e na mentalidade e acabam abrindo fábricas, mas não fábrica de construção de chip, mas sim de desenvolvimento. Né? RD. Né, que é Research and Development, né, pesquisa e desenvolvimento. Então você tem Microsoft, tem pesquisa e desenvolvimento em Israel. A Intel tem pesquisa e desenvolvimento em Israel. A Apple tem pesquisa e desenvolvimento em Israel. Então você tem escritório da Apple aqui também, mas não tem pesquisa. Não é do meu conhecimento que tem RD aqui. Mas tem RD em Israel, na Irlanda, tem pouquíssimos lugares, Coreia do Sul. Né? E aí tem incentivo fiscal para que essas empresas possam eventualmente ir lá, abrir e tudo mais. Entendi. E isso ajuda na defesa também, né? Porque aquele sistema lá de defesa deles, o Iron Dome, é um negócio de... É um negócio de louco. É de louco. Então, né? Então isso já está, assim, de uma certa forma, não está obsoleto, ele funciona, ele não é hermético, ele tem falhas, porque você vê, está caindo foguetes, né? No norte, está caindo. O Hezbollah lançou, desde o começo da guerra, 8.500 foguetes. Estamos falando de mais de 200, 300 casas destruídas, estamos falando de 60 mil pessoas fora
estão evacuadas, estamos falando de mais de 60 mortos do lado de Israel, né? Então, o sistema ele é muito bom, ele tem 89% ou 93% de sucesso, mas você tem um 7%, porque países não são herméticos. E como é muito próximo, a fronteira é muito... Ah, sim, É muito rápido. Ali, né? É diferente. Claro. Alguém me perguntou outro dia, mas e os Estados Unidos não tem esse sistema? Os Estados Unidos precisa desse sistema. Os Estados Unidos tem uma vantagem, eu acho que o professor tá isolado. Roque que fala. Exato, é isolado. Ele tá é lá isolado no por nada, dois exatamente. oceanos. Os dois oceanos, e tem o Canadá e o México dos dois lados. Então, assim, se a Rússia for lançar, ou se a China for lançar, ou se a Coreia do Norte for lançar um foguete, um míssil contra os Estados Unidos... Dá tempo. Estamos falando de um ICBM, né, de um míssil intercontinental balístico, que demora uns bons 10 minutos para ele chegar, mesmo ele voando a 4.500 km por hora, e você tem um sistema antimíssil que vai estourar esse míssil no ar. Né? E você não vai lançar um ICBM com TNT, você vai colocar uma ogiva nuclear. Então estamos falando de uma outra esfera de gravidade do que lançar um drone com 200 quilos ou com 100 quilos de explosivo, ou um foguete de 200, 300 quilômetros de alcance e por aí vai. Como eu me interesso muito pelo espaço, né? Num dos últimos ataques aí que o Irã... Aquele grande ataque que o Irã fez, né? Que o Irã jogou aquele monte de... Mandou aquele drone e mísseis balísticos, Só que ele mandou um para fora, né? Pelo espaço, né? E eu até mostrei pro pessoal, porque Israel conseguiu... abater no espaço. No espaço, cara. Isso aí, eu acho que é mais um recado, né? Ou aquele... Não sei. Eu acho que o recado que Israel deu pro Irã... Não, foi algumas semanas depois, não foi primeiro, o recado é a defesa. Sim. O que mudou nessa guerra de positivo, na minha opinião, é que o Irã entendeu que não tem como atacar Israel. Ele tem um poder muito limitado militarmente falando em relação a Israel. Ele não tem alcance, ele não tem poder de fogo no sentido de conseguir atingir o solo de Israel. E, em compensação, a inteligência de Israel e a Força Aérea de Israel têm capacidades para chegar no Irã, e o Irã não tem capacidade de chegar em Israel, tirando os mísseis balísticos. A resposta que Israel deu a esse ataque, apesar de ter sido extremamente um sucesso enorme, essa coalizão de países que incluem países árabes na proteção de Israel nesse fatídico dia 13 de abril, foi o fato de Israel ter, 3, 4 semanas depois, ter feito um ataque único, com um avião, um F-35, que foi disparado um míssil a partir do espaço aéreo iraquiano, que atingiu o radar do sistema antiaéreo da base nuclear de Natanz. Estamos falando, qual é o lugar militar mais importante para o Irã? A base nuclear de Natanz. O que defende essa base? Um sistema antiaéreo. Como o sistema funciona? Mísseis, bateria e radar. Como é que a bateria dispara os mísseis? O radar precisa detectar primeiro, né? Se você destrói o radar, a base fica exposta. É que nem você tirar a blindagem de um carro. Claro. Então Israel, com um míssil, destruiu o radar. E isso é um gesto do tipo assim... Nós conseguimos, Israel falando para os iranianos, destruir o lugar, o artefato, o elemento mais importante da defesa mais importante, da sua base mais importante. Isso é um recado. Sim. Nós conseguimos chegar em vocês e a gente consegue deixar vocês expostos. E vocês não querem ficar expostos. Então, parem. E isso realmente dissuadiu o Irã, e aí depois voltou a acontecer uma série de outras coisas que o Irã está ameaçando retalhar Israel. Eles falam que eles vão fazer isso na hora e no momento que eles decidirem, que é um jargão diplomático para falar não vamos fazer nada agora. E eles estão em silêncio em relação ao Hezbollah. Sim. Não vamos falar dessas coisas ainda. Uma questão só antes da gente entrar nisso. Como que é a situação nuclear ali? O Irã tem... Bomba, certeza. O Irã não tem bomba nuclear ainda. Não tem. Não. O Irã está enriquecendo urânio. Está enriquecendo, mas ele tem a capacidade de fazer. Não, então. É que são várias fases. Sim. Para você ter uma bomba nuclear, você precisa enriquecer urânio que vira plutônio. Isso. A 90% de enriquecimento, urânio vira plutônio. E aí você precisa ter uma suficiente quantidade de yellow cake, de material limpo e enriquecido para montar um artefato.
Aí você precisa colocar esse material dentro de uma bomba. Isso. E não é uma Você bomba. tem que ter tecnologia para... Tem que ter uma tecnologia de montar uma bomba. Isso. Aí você precisa encurtar esta bomba em um tamanho que caiba em algum lugar que vai ser usado para jogar. Porque não adianta você fazer a bomba e a bomba ser do tamanho de um quarto. O que você vai fazer com ela? Ou do tamanho de metade de um quarto. Porque a bomba americana, a primeira delas que foi feita por Oppenheimer, que foi testada, ela era gigantesca. Não cabia num míssil. Então, assim, primeiro você precisa conseguir fazer um artefato com o Yellow Cake, com o dispositivo para poder estourar, e você precisa diminuir ela, ficar, entre aspas, miniatura, que seria uma bomba do tamanho dessa mesa. para colocar na ponta de um míssil daqueles, né? Exatamente. Isso aí. E para você conseguir fazer isso, você precisa de muita tecnologia e partes diferentes, tecnológicas, que envolvem engenharia, física, enfim, Isso aí. que não tem como um país fabricar se ele não tem o know-how para isso. Você precisa comprar o know-how externamente. E para você conseguir comprar o know-how externamente, você precisa se comunicar, e nessa comunicação as agências internacionais descobrem. sabendo. Exato. Então o Irã está longe de ter a bomba em si. Boa, tá. Na minha opinião, eles não tomaram a decisão de construir o artefato. No momento que eles tomarem a decisão de construir o artefato, as agências internacionais que não têm interesse que o Irã vire nuclear vão descobrir, e é nessa janela de tempo que, na minha opinião, haveria uma ação militar contra as instalações iranianas. Por isso que, Mas na minha uma opinião... coisa mundial, uma guerra mundial? Não, guerra mundial precisa ter duas potências. Não acho que seria... Aí não seria o caso. Não, Tá. eu acho que seria uma ação israelense / americana para evitar que isso acontecesse. Mas isso é uma coisa que eles usam de ameaça a todo momento. Como que é? Os iranianos, eles usam esse lance... Não, eles dizem que o programa é pacífico e que eles não têm interesse de construir uma bomba nuclear. entendi. E que o programa é para fins de pesquisa e ciência. Tá. Mas você enriquecer o urânio a 90% para pesquisa, Entendi. uma base daquele tamanho, e não só uma base, são várias bases, e você esconder instalações embaixo da terra, E pouco confuso. esse know-how externo, eles poderiam adquirir de quem, por exemplo? Rússia, por exemplo? Eles têm... uma parte da Rússia, não sei se a Rússia tem muito interesse que o Irã vire nuclear, mas uma parte da Rússia, uma parte da Coreia do Norte, Paquistão, Tá. né? Entendi. Iraquianos que trabalharam no programa nuclear iraquiano lá atrás, que foi destruído por Israel em 81, sírios que trabalharam no programa nuclear sírio, que foi destruído por Israel em 2007, Certo. né? Engenheiros múltiplos de outros países que não necessariamente estejam envolvidos com o programa nuclear, mas entendem do assunto. Então, o Irã, ao que tudo indica, e existem muitas provas, está caminhando para ter essa tecnologia e, no momento da decisão, fazer isso. E eles não vão fazer isso, eventualmente, porque depois que você tem a bomba, você precisa testar, né? Então, eles não estão fazendo isso, na minha opinião, para necessariamente usar a bomba, mas eles querem um guarda-chuva nuclear, a gente chama de nuclear umbrella, que é quando você tem um guarda-chuva nuclear e você é um país que tem esse tipo de regime, você usa isso para expandir a ideologia do regime. Claro. Então, se você, por exemplo, tem uma ideologia expansionista que nem Che Guevara tinha, com uma bomba nuclear, você tem mais envergadura para ir invadir, derrubar Aí todo mundo vai regimes. ficar meio assim, né? Exato. E quem o Irã apoia? Esses grupos que apoiam, que através de financiamento fazem guerra por procuração. Atacam sem precisar envolver as forças iranianas. Então, os Houthis brigando em Rubeba, que é a capital dos Houthis, numa parte do Iêmen, estão em guerra civil há 10 anos contra o governo em Sana, que é a capital. Financiado pelos iranianos. Exatamente. E o outro lado é pró-saudita. Certo. Né? Você tem um financiamento de milícias xiitas no Iraque, que são anti o governo do Iraque, que também é xiita. 60% do Iraque é xiita, né? Que é pró... ter uma relação com os Estados Unidos. Né? O Iraque sairia das relações com os Estados Unidos e com a Europa e passaria a ser do eixo da resistência, que é o que eles chamam de eixo da resistência. Vamos explicar isso aí pro pessoal depois. O eixo da resistência a o quê? A resistência à coexistência, à normalização, a tudo que seja de melhoria para o Oriente Médio. O que passa na melhoria para o Oriente Médio? Relação entre os países. Israel é parte desses países.
Então vamos ter relação com Israel. Pode ser uma relação fria, pode ser uma relação de crítica, pode ser uma relação que condicione a solução com os palestinos. Tudo bem, mas é uma relação e não é agressiva. Entendi. O eixo da resistência... Então o eixo da resistência seria o quê? É contra Israel, isso. Arábia? Não, ao contrário. O eixo da resistência é o Irã, os Houthis, o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica, tudo que tem a ver com a resistência a tudo que é um país com um governo normal, por mais que seja uma ditadura. Então, o que a Al-Qaeda foi fazer na Síria? Tentar derrubar o regime sírio. Por quê? Porque o regime sírio é um regime laico, não é um regime religioso. Esse eixo da resistência é baseado no Islã político fundamentalista. Esse tem o caráter religioso forte. Forte, exatamente. Que é o... E aí, contra a resistência, o outro eixo chama... A gente está falando de o eixo da normalização, ou o que a gente chama de países árabes moderados. Aí a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Bahrein, a Jordânia, o Egito, Israel incluído nessa história também. Entendi. O Marrocos. Certo. E voltando ali no negócio nuclear, Israel, qual que é a situação nuclear de Israel? Bom, Israel tem uma política nuclear que a gente chama de política nuclear dúbia. Não assume e não nega. Entendi. Mas especialistas no mundo inteiro e acadêmicos dizem que Israel virou nuclear com armas nucleares em 1962. Entendi. A história é que Shimon Peres, então ministro da Defesa, saiu... A estratégia israelense de defesa em 60, estamos falando de 12 anos depois da fundação de Israel, ainda existia o perigo de guerra iminente com os países árabes vizinhos, Síria e Egito e Jordânia. Como eu falei antes, eram países muito mais fortes e muito mais armados do que Israel. Então Israel tinha essa estratégia de tecnologia de superioridade tecnológica e uma força militar que fosse indestrutível. Não invencível, mas indestrutível. É diferente. Eu quero explicar o quê? Países podem perder uma guerra, porque perder uma guerra significa que você não venceu ela, significa que, de acordo com Clausewitz, você não cumpriu os objetivos políticos e que você tinha quando você entrou na guerra. Então, você tinha um objetivo X e você não cumpriu, você não ganhou a guerra. Mas você perder a guerra no sentido de destruição, e países não são totalmente destruídos quando perdem guerras, e nem exércitos são totalmente destruídos quando você perde uma guerra. A questão é que Israel queria ser indestrutível porque a ideia da época dos países árabes era de destruir Israel. Fazer o país deixar de existir, que é a ideia do Hamas, da Jihad Islâmica, do Irã e do Hezbollah hoje. Não é uma questão de que eles têm algum tipo de reivindicação palpável. Faça isso que fica tudo bem. Não tem. Eles querem acabar, destruir. Não tem. É uma questão religiosa, totalmente bárbara no sentido ideológico da palavra. Não tem negociação, não tem com quem conversar, não tem aceitação e acabou. Agora, quando Shimon Peres, na sua posição de ministro da Defesa de Israel, na época, falou isso. E aí, a corrida foi... Israel era muito próximo da França na época, mais do que dos Estados Unidos. Entendi. Então, Israel, o Shimon Peres era um grande diplomata, ele foi para a França, ele ficou muito próximo do primeiro-ministro e do presidente. Um era de direita e um era de esquerda. Olha, diplomata mesmo, então. E ele convenceu eles, falou assim, eu quero comprar urânio para o programa nuclear de Israel. E aí chegou o presidente e falou assim, ou o primeiro-ministro, falou, eu não posso te vender urânio, porque de acordo com o esquema pós-guerra aqui na Europa, a gente não pode vender urânio enriquecido, e a França tem um vasto programa nuclear civil para energia, para países não europeus. E aí Shimon Peres falou, tá bom, então não me venda urânio, me alugue. Olha só. E se você me alugar e se você quiser de volta, eu te devolvo o urânio. E aí ele falou, tá bom, isso eu posso fazer. Então foi preparar toda a documentação, eles chegaram na França para assinar a documentação, foi assinar o presidente, assinou o presidente, foram no primeiro-ministro, o primeiro-ministro estava tendo uma audiência de não confiança do governo no parlamento, ficou esperando, não deu, ficou 5 horas lá no sofá esperando, o governo caiu,
E o cara não assinou o papel O do aluguel. do aluguel. No dia seguinte, ele foi encontrar com o então primeiro-ministro e O falou... cara vendeu. Ele falou, olha, o meu governo caiu. Eu não posso assinar esse documento. Ele falou, bom, coloca a data de ontem. Colocaram a data do dia anterior e ele assinou. E ele conseguiu. Porque ele só faltava assinatura e ele só não conseguiu chegar nele fisicamente. Entendi. Então colocaram a assinatura e assim Aí foi. Israel alugou esse urânio. Aí então. Israel alugou urânio e depois disso eu não sei exatamente o que aconteceu, mas o que diz os estudos é de que Israel virou nuclear em 62. Mas a política de Israel nuclear é uma política de extrema defesa no sentido de destruição. Porque você vê que Israel enfrentou inúmeras guerras depois disso e em nenhum momento Israel ameaçou nenhum país a ser bombardeado por bombas nucleares. Certo. Tirando alguns idiotas ministros de Israel que falaram que tinha que jogar uma bomba nuclear na faixa de Gaza, mas isso é da boca para fora e é uma pessoa que não tem o mínimo poder e não tem a mínima ideia do que ele está falando. É spin político para convencer a base, né? Que foi altamente criticado pelo próprio governo de Israel e pela população de Israel. Entendi. Galera, estamos chegando a 3 mil pessoas aqui ao vivo com a gente. Muito obrigado. É mais que a média. Mas tá bom demais. O papo tá muito bom, é bom pra gente entender isso aí, porque é o regiãozinho que é complicado, hein? Aí tem muita coisa pra gente falar, ó. Quem tá aqui com a gente hoje? Insider Store. Tô aqui com a minha Tech, o André veio todo aí, ó, bonitão e tal. Eu vim com a minha Tech Shirt aqui, ó. Tech Shirt, tecnologia, tá aqui, ó. Temos tecnologia também, ó. Vamos lá então, ó, na Insider Store. É o seguinte, pessoal, o cupom Ciência15 vai ficar válido até dia 30 de setembro, que é segunda-feira. Então, aproveite e vá lá agora para pegar sua Tech T-shirt. Tem performance T-shirt, tem cueca, tem meia, tem muita coisa na Insider. Então, vai lá agora, tá? Vai lá agora, Ciência15, até 30 de setembro está valendo o nosso cupom. E lá no site tem mais desconto ainda e você pode até chegar a 30% de desconto. Então, corra lá, Insider Store, beleza? E senta o dedo no like, porque estamos devendo like aí, hein, Cris? Pô, tá faltando, hein, Jornal? Tá faltando. Galera, tem 3.120 pessoas, tem 1.600 likes. Deixa eu falar um negócio pra vocês, cara. Like, ó, ainda não foi taxado. O dia que for, vocês vão... eu brinco assim com o pessoal. O like é uma das poucas coisas que ainda não foi taxada, cara. O dia que for, nem isso vai poder fazer. Então deixa seu like aí. É de graça pra gente. Beleza? Muito bem. Aí, cara, o que eu queria entender agora é o seguinte. Porque tem todos esses grupos aí que você fala, né? Que é... Então lá no dia... No fatídico, lá 7 de outubro, né? Que eu abri aqui falando. Aquele lá foi o Hamas, né? Que lá foi o Hamas. Só que lá não tem só o Hamas, né? Hamas, Hezbollah... Não, Hamas em Gaza junto com a Jihad Islâmica. Jihad Islâmica. Então vamos tentar até para o pessoal entender aqui como que a gente caracterizaria cada um deles. Porque tem Hamas, Hezbollah e Jihad Islâmica. Isso. São os 3 principais. Deve ter vários outros, né? Sim, lógico. não, são os principais. Esses são os principais. É isso. O Hamas, ele é uma sucursal do movimento Irmandade Muçulmana Egípcia, que foi fundado na década de 20 do século passado no Egito e se expandiu pelo Oriente Médio como um movimento religioso de domínio político. Então a origem dele é no Egito. Foi totalmente proibido, as pessoas foram presas no Egito porque o que eles queriam era trocar o regime para um regime islâmico. Tá. E foram proibidos. Isso aconteceu em outros países também. Então a Irmandade Muçulmana ela não é bem vista para os governos locais. Porque ela quer realmente ter um controle político e implementar a religião como constituição. O que o Mursi no Egito, lembra do Mursi que foi eleito e tal? O que ele tentou fazer, porque ele perdeu o poder, foi ele tentou mudar a constituição egípcia e implementar a lei islâmica. E foi tirado pelo exército. Sim. Né? Porque existe um laicismo no Egito, a grosso modo falando, que iria limitar, se fosse implementada, a liberdades individuais das pessoas no país. Certo. Na década de 70, a Irmandade Muçulmana é fundada na faixa de Gaza, na época controlada por Israel pós-Guerra dos 6 Dias. E no primeiro momento, Israel não achou isso um problema. Muitas pessoas falam que Israel ajudou a criar o Hamas. É engraçado que essas acusações são para... Já que o Hamas é uma coisa tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, então foi os judeus que criaram.
É uma forma Sempre tem esse lado aí, né? de pincelar assim, não tem como negar que o Hamas é ruim, então atribui aos judeus esse mal. É um clássico antissemitismo. É a mesma coisa que os judeus trouxeram a peste na Idade Média, ou os judeus mataram Jesus, ou quando os comunistas, quando teve a Revolução Comunista na Rússia, os judeus eram os capitalistas, e quando os nazistas subiram ao poder na Alemanha, os judeus eram os comunistas. Entendi. Tudo que é o mal... Aí colocam na conta. Exatamente. Tá. E aí Só que o que aconteceu não foi isso, né? O que aconteceu foi... A Irmandade Muçulmana começou a ter uma... Na faixa de Gaza, na década de 70, a trazer as pessoas para a religião. Eles convencem pela religião. Não, eles estão... Escuta, é uma questão que tem em outras religiões também, as pessoas irem aos templos, rezarem, estudarem a religião. Até aí, tudo bem. A questão é que, a partir da década de 80, acontecem muitas coisas no mundo que fazem com que isso se transforme, em 87, no movimento de resistência islâmica contra a existência de Israel e contra a presença de Israel na região. Não só na faixa de Gaza, mas no que é Israel. Porque Israel não anexou Gaza. Israel estava ocupando Gaza, mas não estava... Mas estou falando de dentro das fronteiras que são internacionalmente reconhecidas. E esse movimento é fundado em 87, durante a primeira intifada, que é o levante palestino contra a presença de Israel nas regiões da Cisjordânia e Gaza, que vem a se transformar num movimento de combater Israel, não por causa da presença de Israel nessas duas regiões, Cisjordânia e a faixa de Gaza, mas da existência de Israel onde Israel existe, de fato, como país. Entendi. Né? Conceitualmente falando. E o Hamas é o acrônimo de Harakat Al-Muqawama Al-Islamiyya, que é Movimento de Resistência Islâmica. Qual o tamanho dele, assim, seria? Então, 40 mil pessoas, hoje em dia bem menos, porque Israel deve ter já eliminado mais de 20 mil, prendido mais de 5, 7 mil, então eles estão bem menores, deve ter alguns milhares totalmente desorganizados hoje em dia na faixa de Gaza, depois de quase um ano de guerra. Tá. E eles são patrocinados pelo Irã? Isso. E aí o que acontece? Não só pelo Irã, pelo Catar também. Tá. Então o que acontece? Nesse contexto, a gente está falando de o fim das guerras simétricas, a última guerra entre países foi em 73, a existência de uma guerra no Líbano em 82, que não era contra o Líbano e sim contra a Organização para a Libertação da Palestina em 82, que até então era um grupo terrorista marxista, que atacava Israel pelo norte, pelo sul do Líbano, e aí Israel invade o sul do Líbano e eles fogem para a Tunísia, e Israel ocupa o Líbano por 18 anos e sai em 2000. E em 87, estava já colapsando a União Soviética, e o Hamas é fundado, e aí o Hamas começa a fazer atentados. A história do atentado suicida começa aí, que Israel começa a experienciar esses atentados. Estou falando nessa época, né? Não estou falando que nunca existiu atentado suicidas, teve os kamikazes japoneses, mas estou falando do atentado suicida com essa característica religiosa. Hoje, né? Né? E aí, ao mesmo tempo, quando acaba essa intifada, começam conversações de paz entre a OLP e Israel, em 91, 92, e aí culmina nos acordos de Oslo, que é criada a Autoridade Nacional Palestina, que criaria um Estado para os palestinos num arranjo territorial com Israel, onde eles iam ficar com Gaza, Cisjordânia, até troca de territórios, ia se chegar num acordo de fronteiras final, e o conflito ia acabar. Isso a OLP que a gente fala, isso, né? Isso, a OLP / Autoridade Palestina. Só que o Hamas é contra. Por que o Hamas é contra? E a cartilha de fundação do Hamas diz isso, em um dos parágrafos. Qualquer conversação de paz que aceite Israel existir na região é um sacrilégio religioso. E é proibido. Então eles são contra os próprios palestinos aí no caso. Nesse caso, na minha opinião, e eu falo isso sempre, que apoiar o Hamas é a coisa mais anti-palestina que alguém pode fazer. Entendi. Apoiar o movimento e o grupo e as suas ações é a coisa mais antinacionalista palestina que alguém pode fazer. Porque para os palestinos, de facto, conseguirem um país, não tem uma outra solução a não ser negociar com Israel. Um acordo ali de paz e tal. Né? Eles não vão destruir Israel. É impossível. Nesse caso aqui, especificamente. Certo. Então, se as pessoas literalmente se preocupam com a causa palestina para resolver a causa e não para que a causa dure eternamente, porque não adianta nada, né? Você é apaixonado pela causa, você é tão apaixonado pela causa que a causa é mais importante que o objetivo da causa. E muitas pessoas são assim, não só com esse
com a questão palestina, mas com outras tantas questões. Sim. Então, porque é meio um erro, então, que o pessoal fala que você considerar todos os palestinos do Hamas, né? Não, porque tem Hamas isso, né? tem muito apoio, Tá. mas é uma outra questão social. Eu tive vários meses desse ano em Israel, visitei a Cisjordânia algumas vezes, e uma das vezes eu encontrei com um estudioso palestino, Shikaki, que é o principal acadêmico de estatística, de pesquisa dentro dos territórios palestinos. Entendi. E o que ele diz é, quando tem uma guerra, as pessoas apoiam normalmente quem está atirando contra Israel. Então o apoio ao Hamas em alguns lugares ele aumentou. Em Gaza diminuiu por causa do que aconteceu com a faixa de Gaza. Israel destruiu boa parte da faixa de Gaza na sua luta contra o Hamas, né? Destruiu milhares de casas, são lugares onde eles ficam colocando... Se o terrorista está atirando da casa, a casa é evacuada, Israel vai destruir a casa. Você não vai, eventualmente não vai conseguir destruir o terrorista. Só o terrorista, claro. Exato. Se isso está na lei internacional, se aquilo está sendo usado como uma base militar ou para guardar um foguete ou para ser um ponto de lançamento, aquilo vira um alvo legítimo perante a lei internacional. Ponto. Qualquer lugar que está contribuindo com um conflito armado vira um alvo legítimo. Certo. Aí a gente pode falar de proporcionalidade, como destruir, vai avisar, não vai avisar, isso é uma outra questão. Então, o apoio ao Hamas em Gaza diminuiu ao longo do último ano. Na Cisjordânia aumentou, porque a Cisjordânia não está envolvida na guerra. Entendi. A guerra está forte aqui existem em Gaza, problemas né? na Cisjordânia. Sim, existem grupos armados na Cisjordânia que enfrentam a Autoridade Nacional Palestina e a sua soberania e o Exército de Israel e civis israelenses. E aí tem várias operações pontuais na Cisjordânia, como aconteceu nos últimos anos, de entrada de Israel em cidades palestinas, como Jenin ou Nablus, onde tem grupos armados e não tem a Autoridade Palestina forte o suficiente para prender essas pessoas. Então, isso é uma coisa que eu até queria falar. Numa situação dessa de instabilidade, porque é uma situação de instabilidade, óbvio, né? Podem surgir outros grupos, né? São grupos pequenos, são grupos armados, são subgrupos. Sim. E aí, bom, voltando para a ideia do Hamas. Então, o Hamas é fundado em 87. Só que em 81 é fundado outro grupo antes, que é a Jihad Islâmica. E a Jihad Islâmica é fundada pós-Revolução Islâmica no Irã. Porque a Jihad Islâmica foi financiada originalmente pelo Irã, porque o Irã, depois da Revolução Islâmica, que é a primeira experiência do Islã político radical controlar um país. E não era um país pequeno, um país grande, um país rico, com recursos. Com recursos. É. Não poderia dizer que o país é rico, mas ele tem muitos recursos. Sim. E a Jihad Islâmica ela é mais radical que a Irmandade Muçulmana. Porque o jihadismo salafista, que é uma determinação, uma dominação específica do jihadismo... Jihad quer dizer o quê? Essa palavra? Jihad tem muito significado. Jihad pode ser guerra santa, guerra interna. Eu sempre ouvi falar que pode era ser guerra santa. Não, religiosamente um muçulmano pode falar a minha jihad interna, que seria a sua procura pela paz interior, por fazer bem às outras pessoas. Não podemos, e eu acho isso errado, de que tudo que tem a palavra jihad é visto como algo negativo. Entendi. É que os grupos, usaram essa palavra de uma tal forma que acabou queimando o filme do nome, da palavra. Entendi. Mas não é. Então você tem a jihad interna que a pessoa tem em relação à sua própria vida, seguir a religião, evitar comer as coisas que não pode comer, casar de acordo com os preceitos e por aí vai. Né? É tipo uma doutrina, né? Então assim, mas a jihad salafista, a jihad voltada para a política, como a gente já tem falado no decorrer do programa, é o uso das armas para implementar a sua vontade, através de uma doutrina e de uma interpretação religiosa de que aquilo é a verdade e nada além daquilo é a verdade, e para poder fazer com que essa verdade seja estabelecida, eu vou usar a violência, porque isso vai trazer a paz para o mundo. E a paz para eles não é a paz que nós conhecemos. A paz para eles é o nome, é a implementação radical da religião, de acordo com a interpretação deles, sobre todas as pessoas, primordialmente sobre os muçulmanos, a força, ou seja, é uma força opressora que oprime primordialmente os muçulmanos. Caramba. E, posteriormente, as pessoas não muçulmanas. Entendi.
né? E eles são grandes, esse grupo já é grande. Então são... Como que é? É uma minoria do Islã, só que eles são armados, são financiados pelo Irã. Então imagina agora um grupo armado no Brasil financiado por outro país, que é um país de 100 milhões de pessoas com bilhões de dólares disponíveis. É um problema. Né? Mas tem uma medida de quanto que eles são, quanto que eles seriam? O Hamas custa 200 milhões de dólares por ano, custava. E a Jihad Islâmica custa 80 milhões de dólares por ano. Caramba. O Hezbollah custa 1 bilhão de dólares por ano. É o grupo terrorista mais forte, mais bem armado e mais bem treinado do mundo. By far. Mas a Jihad, ela tem o quê? 100 mil pessoas? Não, tem menos. Não. O Hamas, antes de começar a guerra, o Hamas tinha uma estimativa de 40 mil homens. Você falou? A Jihad Islâmica, 10 mil. 10 mil. Em Gaza. Mas altamente armados. Em Gaza, Só que não tinha ninguém mais armado além dessas pessoas em Gaza. Então, o que você vai fazer? Como é que a população vai tirar eles do poder? E eles são muito mais perigosos, assim? A Jihad Islâmica, a diferença entre o Hamas e a Jihad Islâmica é que depois que o Hamas conquista o poder, em 2007, eles são eleitos, participam das eleições. Isso já era uma coisa meio estranha, que um pleito democrático concorreu a um grupo que não acredita na democracia. Então, só as eleições por si, na minha opinião, invalida, não é válido se você não acredita que você vai continuar os valores de uma eleição. Se você não... O que adianta ter... Não é uma coisa que você defende, né? Não é uma coisa que você defende. Uhum. A Jihad Islâmica, o Hamas passa a ser governo. Então, no momento que você tem experiência de governo, você tem que se preocupar não só com construir foguetes e mísseis e matar outras pessoas, mas você precisa se preocupar com coleta de lixo, com esgoto, com escola, dá dispersadas, com hospital. Agora, como a faixa de Gaza tem uma série de refugiados, tem a ONU lá dentro, tem as organizações internacionais que dão esse apoio para as necessidades básicas, o Hamas falou, eu não preciso me preocupar com a população palestina. A ONU que se preocupe com escola e hospital. Eu vou me preocupar com controlar, com policiar e com me armar. E aí o dinheiro que entrava em Gaza para o Hamas não era investido na população, era investido no Hamas, nas pessoas do Hamas. E aí você tem essa rede de túnel e milhares de mísseis. Estamos falando da maior base, a maior concentração de armas pesadas e a maior concentração de armas de guerrilha e a maior construção de túneis e de sistemas de ataque não convencional da história da humanidade num território tão pequeno. Caramba. De um sistema de túnel maior que o metrô de Londres, que custou bilhões de dólares. Agora, para quê? Né? Não estava ocupado por Israel. Israel saiu em 2005 de Gaza, né? Retirou os colonos, foi embora. Então, assim, o Hamas, ele passa a ter uma experiência governamental que a Jihad Islâmica não tinha e nunca teve. Entendi. E a outra coisa é, a Jihad Islâmica tinha uma forma de interpretar a guerra de não há trégua. E o Hamas entendia, há tréguas para podermos reestruturar a estratégia para poder depois quebrar a trégua. A Jihad é mais radical, então. É mais radical. Não pode ter trégua, tem que atirar o tempo todo. Tanto que teve vezes nos anos anteriores que a Jihad mandou 3, 4 foguetes contra Israel e o Hamas não participou. E aí o contra-ataque de Israel foi em alvos da Jihad Islâmica e não do Hamas. Entendi. E a interpretação de Israel era que o Hamas não tem interesse num conflito armado. E aí aconteceu o 7 de outubro. O 7 de outubro não é um movimento contra o dito ocupação israelense. Não é um movimento contra, porque tem gente que fala no Brasil que aquilo é um movimento legítimo contra a ocupação, porque na ONU diz que a ocupação pode ser resistida de forma militar. Depende da ocupação, depende contra quem você vai atacar e da forma como você vai atacar. Você não está atacando um exército, você está atacando civis. Você não está atacando um exército dentro do território que você diz que está ocupado, você está atacando os civis em território alheio, que é reconhecido como território de Israel dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas, está na lei. O território que foi atacado é o território de Israel. Eles não atacaram soldados israelenses na faixa de Gaza, eles atacaram civis israelenses dentro de Israel. Não existe justificativa para isso. E qual é a reivindicação deles? Porque as pessoas pró-palestinas que estão, inclusive, escutando a gente, falam assim, qual é a reivindicação que o Hamas tinha no dia 7?
Israel faça isso e depois a gente para e assina um acordo aqui? Porque guerras de agressão existem, você faz um acordo e acaba. Certo. Mas aqui não tem uma reivindicação. Eles sequestraram 250 pessoas, mais de 150, 200 civis, bebês, mulheres, crianças, velhos. E o que eles queriam com essas pessoas? Trocar depois, por né? prisioneiros palestinos do Hamas, que estão presos nas prisões israelenses há anos por terem cometido atentados. Então eles estão mais interessados em soltar prisioneiros palestinos que foram condenados por terrorismo do que salvar civis na faixa de Gaza que estão sendo atingidos no decorrer do processo dessa guerra. É isso que você falou, né? Eles estão interessados no grupo deles. Neles. Eles não estão interessados na Palestina ou nos palestinos. Estão interessados neles. É um cruzamento de Islã radical com chauvinismo. Entendi. Extremamente egoísta. Claro. Extremamente não preocupado com as necessidades e os direitos e as demandas do próprio povo palestino, que muitas dessas demandas são justificáveis, são legítimas e precisam ser trazidas. E, de novo, enquanto existir violência do outro lado, do lado palestino, enquanto existir esses grupos que dominam a narrativa e que querem controlar a tomada de decisão das lideranças palestinas em relação a como resolver o conflito, não vai ter solução. Porque é muito difícil qualquer governo de Israel ceder território se esse território é usado depois para atacar Israel. Que foi o que aconteceu com a Gaza. E, obviamente, Israel não deixaria acontecer isso com a Cisjordânia, porque é 20 vezes maior que a faixa de Gaza. Gaza tem 360 km², a Cisjordânia tem 5.500 km². É gigante. E o último, o Hezbollah? Então, o Hezbollah, a história do Hezbollah é a seguinte: ela cruza com o conflito árabe-israelense, o conflito palestino-israelense, mas ela tem um outro elemento importante. O Hezbollah é um grupo xiita, não sunita. Xiitas e sunitas não se bicam no Oriente Médio. Já entraram em guerra diversas vezes. Se viu no Líbano, já entraram em guerra na Síria, já entraram em guerra no Iraque e Irã. Durou 8 anos, matou 1 milhão de pessoas essa guerra Irã-Iraque. Né? Tudo mais. Quando tem a Revolução Islâmica no Irã, as guardas revolucionárias iranianas mandam agentes e representantes para o Líbano, que estava já lutando uma guerra civil. Porque começou em 75 a guerra civil, acabou em 90 e a Revolução Islâmica foi em 79. E pessoas que estavam envolvidas na guerra civil, onde tinham muitas partes envolvidas, assim, você tem cristãos contra palestinos e drusos contra xiitas, você tem uma guerra civil de Beirute dividida e tudo mais. Então eles queriam, e os xiitas, como são a minoria no mundo islâmico, foram perseguidos por séculos por sunitas, em várias regiões do mundo. Então, a Revolução Islâmica xiita, porque o Irã é xiita, manda representantes lá para ver como eles poderiam ajudar os xiitas, no sentido de irmandade. Entendi. E é fundado, então, um grupo... Eles se reúnem lá e fundam um grupo. Um grupo para poder proteger os xiitas e enfrentar Israel através de guerra de procuração. Vocês atacam Israel, o Irã não precisa atacar Israel, é próximo. Então, imagina, o Irã está a 1.000 quilômetros de Israel. O regime iraniano é contra a existência de Israel. Eles têm como atacar Israel direto? Vários empecilhos. Primeiro, um país atacando um país, a declaração de guerra, o Irã vai ser atacado. 2, vai ter sanções econômicas, etc. Então, o que é melhor? Vamos criar um grupo que está lado do lado, fazendo fronteira com Israel. Eles vão atacar Israel por guerra de guerrilha. Nós não vamos pagar o preço disso e a gente sustenta esse grupo. Nada mais lógico. E é o que eles fazem. O Hezbollah é fundado em 81, 82. No decorrer do processo, Israel invade o Líbano para lutar contra o LP e fica no Líbano até os anos 2000. O Hezbollah cresce e se sustenta a narrativa dentro do Líbano de que ele precisa existir e combater e ter armas por causa dessa ocupação de Israel no sul do Líbano. Entendi. Só que Israel sai. Então eles perdem o argumento em 2000. Entendi. Porque
E eles não têm, o Hezbollah não tem um argumento religioso. O argumento do Hezbollah é que, primeiro, Israel não tem o direito de existir, tudo aquilo é Palestina, mas existem vários argumentos geográficos que o Hezbollah se utiliza para justificar as suas armas. Israel ainda ocupa uma parte do Líbano, que eles falam que é as fazendas de Sheba, as fazendas de Sheba, que é um espaço de território de 10 km², que na teoria, pela lei internacional e pela ONU, é território sírio. A questão é que lá atrás, antes da fundação da Síria e do Líbano e de Israel, dentro dessas fazendas viviam pessoas que se identificavam como libanesas e não como sírias. Caramba. Então é um embrolho. Nossa Senhora. E estamos falando de 10 km². Tirando essas fazendas, na narrativa do Hezbollah, tem alguns vilarejos árabes no norte da Galileia, que faz parte de Israel, que o Hezbollah entende que deveriam ser parte do Líbano. Mas isso não é na cabeça deles, porque nas fronteiras internacionais, no chamado de linha azul, que é o que determina a fronteira do Líbano com Israel, nos acordos de armistício, aquilo é Israel, e tem árabes israelenses que moram em Israel, são 2 milhões, tem cidadania israelense, está tudo bem. Com as suas dificuldades, com as suas lutas e com a sua guerra interna lá e tudo mais. Mas isso não quer dizer que esses vilarejos sejam libanesas. E, de novo, a gente está falando de uma região que há 100, 200 anos atrás era tudo uma coisa só, então as pessoas transitavam. Sim. Quem morava no norte da Galileia, eventualmente não ia para Jaffa, ia para Beirute. Talvez era maior, era do lado e tudo mais. Então, existia uma conexão, mas os países foram fundados e, eventualmente, essa conexão terminou. Se a gente for agora entrar em cada uma dessas conexões perdidas, então todos os países precisam ser remodelados. Principalmente naquela região, o que também não faz sentido. Então, o Hezbollah foi sustentado e financiado pelo Irã pesadamente. Estamos falando de bilhões de dólares. Ele que você falou que é bilhões, né? E se transformou numa coisa militar, num exército com formação militar. Um para-exército. Não é um exército porque não é um exército de um país. É um exército... Paramilitar. Exato. Né, assim, de novo, o Hezbollah não está lá para proteger os drusos libaneses e nem os cristãos libaneses. No Líbano existe um sentimento anti-Hezbollah gigantesco. Não que essas pessoas sejam pró-Israel. Eles podem ter todas as críticas e todo o antagonismo que dois países que se lutaram guerras e que morreu gente têm um com o outro. Tá tudo bem. Mas existe um antagonismo muito grande ao Hezbollah. O Hezbollah está fazendo uma guerra. O Hezbollah começou a atacar Israel no dia 8 de outubro do ano passado. Não foi Israel que atirou primeiro no Líbano, foi o Líbano que atirou primeiro em Israel. Foi o Hezbollah que atirou primeiro contra o norte de Israel. E o Hezbollah a gente está falando de quanto? De pessoas? O Hezbollah tem 80 mil operativos. Caramba, é grande. Diversas, mas assim, toda a liderança militar do Hezbollah foi morta por Israel nos últimos meses. Isso eu Eles estão... O chefe do Hezbollah está praticamente isolado, porque eles mataram o primeiro, o segundo, o terceiro nível de comando. Então não tem nem quem substitua quem foi morto. E esses grupos aí, só para gente fazer, eles são muito diferentes dos grupos de terrorismo que a gente... Al-Qaeda, coisa assim, daquele lance de células. Esses caras não têm células. Não, por que não? Né? Primeiro que a visão de mundo é diferente. Primeiro, o Hezbollah tem uma guerra local e um controle local e goza de uma liberdade local que a Al-Qaeda não gozava e principalmente hoje em dia não goza. Segundo, que a Al-Qaeda tinha uma ideologia e uma estratégia de ação de global jihad, aonde o seu interesse era atacar o Ocidente. E, portanto, 11 de setembro e outros locais que atacou Londres e tal. Sim. Então, você precisa de células. Isso não quer dizer que o Hezbollah não tenha células. O Hezbollah tem células. O Hezbollah tem célula na Inglaterra, o Hezbollah tem células na Turquia, você tem arrecadação de dinheiro no Brasil, você tem a Tríplice Fronteira, tem gente aqui em São Paulo. Mas não são células que podem dali surgir? Podem, é uma decisão. Entendi. Mas você tem o contra-terrorismo. Polícia Federal, Serviço Secreto, agências internacionais ajudando as agências brasileiras e por aí vai.
os atentados que destruiu a Embaixada de Israel em Buenos Aires em 92, se você lembra, e depois a AMIA, que é uma instituição judaica argentina, em 94, foi amando e financiada pelo Irã e operado pelo Hezbollah. Caramba, aqui na América do Sul. Aqui na América do Sul. E antes deles decidirem atacar o Buenos Aires, eles tiveram uma reunião para decidir se era Buenos Aires ou se era o Brasil. Rio de Janeiro / São Paulo. Mas tomaram a decisão de ser Argentina. Entendi. Por algum motivo. Okay. Então, existem células, mas não é o mesmo tipo de objetivo. Porque assim, qual é o objetivo do Hezbollah? O objetivo do Hezbollah é continuar resistindo a o que eles falam que é uma hegemonia ou um domínio israelense / americano / árabes moderados na região. Porque assim, se o Hezbollah deixasse de existir no Líbano, do dia para a noite, na minha opinião, o governo do Líbano ia conseguir se formar de uma forma mais sólida, que até hoje tem um monte de problemas sociais de formação. Sabe que o Líbano é uma democracia sectária, você tem uma liberdade, mas não tem, você tem um monte de corrupção, você não tem um exército formal forte, tem um exército formal fraco, então você tem regiões controladas por grupos armados, então você tem um não controle total do território, que faz com que exista um problema na soberania. Então não poderíamos dizer que é uma democracia que nem Israel é ou que nem outros países são. E aí você tem se o Hezbollah deixasse de existir no Líbano, o que impede o Líbano de fazer um acordo com Israel? Nada. Israel não está no Líbano. Você acha seria que esse positivo? Acordo aconteceria? Existe grandes chances, com certeza o lado de Israel existiria ontem um acordo. Teria talvez desavenças da fronteira final, da fronteira marítima, já foi resolvida agora, ano retrasado foi definida a fronteira marítima final entre Israel e Líbano, mas existiria eventualmente existiria um acordo. Não tem por que não existir. Certo. Não precisa ser uma paz quente, pode ser que o Líbano exija que um acordo final vai existir só depois que Israel resolver a questão palestina, mas todo mundo falou isso por muito tempo e Israel fez acordos com Marrocos, com os Emirados, com o Bahrein, com uma série de outros países. Então, assim, não necessariamente não existiria talvez um impeditivo para existir um acordo. Agora, o Hezbollah impede que isso aconteça. E aí, nessas coisas recentes que a gente tem, que é do ano passado para cá, começou com o Hamas, né? O 7 de outubro é o Hamas. O 7 de outubro é o Hamas. Né? Claro que o Irã envolvido, financiamento. Sim. Eu falei do Catar, importante. O Catar é um país, e acho que talvez estamos já extrapolando, mas o Catar é um país que tem uma doutrina diferente dos Emirados Árabes. O Catar é um país que tem uma doutrina diferente da Arábia Saudita. O Catar tem uma necessidade geopolítica de independência e não alinhamento da sua política externa em relação aos outros países. E, portanto, ele quer ser um controlador e um influenciador e, portanto, ele precisa receber a atenção que um país de 300 mil pessoas e pequeno receberia, ou que não receberia, caso não fizesse uma série de ações. O Islã dominante lá é muito... vamos dizer assim, o governo do Catar entende de forma positiva movimentos sociais religiosos. E ela entende que o Hamas é um desses movimentos. E ele entende que para ele ser central no mundo árabe, ele precisa ter algum tipo de influência na causa palestina e na questão palestina. E no momento que o Hamas ganha as eleições parciais e depois dá um golpe na autoridade palestina em Gaza em 2007 e passa a controlar a região, chama a atenção do Catar de que se ele quer ter uma influência no mundo árabe de 350 milhões de pessoas, ele precisa ter uma influência no conflito palestino-israelense e na causa palestina. Como ele faz isso? Ficando do lado do Hamas. Ficando do lado do Hamas, trazendo o Hamas para perto, sendo interesse de vamos trazer o Hamas para nosso lado, influenciar o Hamas, ajudar o Hamas.
Depois do começo da Guerra Civil na Síria, o Hamas tinha o seu escritório internacional, o seu birô político, entre aspas, político, na Síria. Quando começa a Guerra Civil na Síria, as lideranças do Hamas locais ficam a favor dos rebeldes e contra o governo sírio, achando que o governo sírio ia cair. Uhum. E aí, obviamente, não cai e o Hamas acaba tendo que sair da Síria. E fica temporariamente na Turquia, e aí o Catar chama... Acolhe eles. E acolhe eles. Então, o Hamas tem o seu birô político em Doha. E o absurdo de tudo isso é que o Catar, ao mesmo tempo, é visto por todos os países do mundo como um grande negociador. Acabou de ser aceito no Wave Program para isenção de visto para os Estados Unidos. Caramba! Teve Copa do Mundo. É. Teve Fórmula 1, tem Fórmula 1 e banca um monte de coisa, de shows a músicos, a time de futebol, a universidades. E, ao mesmo tempo, flerta com grupos fundamentalistas que causam essas guerras. Não só com o Hamas, mas com o Talibã também. Que doideira. Que acabou de proibir as mulheres de, vamos lá, falar em público. Então, essa inversão de valores, essa solidariedade seletiva que as pessoas têm, se vocês entenderem, estamos falando de forças que, se pudessem, transformariam o mundo num caos milhões de vezes maior do que ele já é. E de que se não tiver interesse para eles, né? E de que se nos... E aqui eu faço uma crítica aos Estados Unidos. Aceitar o Catar num programa de isenção de visto? O Catar merece algum tipo de benefício político da maior democracia do mundo? Depois do que eles fizeram e fazem, esse tipo de política? De perseguir pessoas, de prender dissidentes, de construir estádios com um sistema escravo, porque foi isso que aconteceu, para construir os estádios de futebol da Copa lá, e por aí vai. E, ao mesmo tempo, é essa questão dúbia. Eles falam com Israel, falam com os iranianos, falam com... Uma coisa, você quer falar com todos os países? Tudo bem. Mas você ter dentro do seu país um escritório internacional de um grupo terrorista que cometeu o segundo maior massacre terrorista do século. Depois do 11 de setembro. É o maior, né? Depois do 11 de setembro é o maior. E já pra gente ir terminando, como que tá a situação atual hoje lá? Porque a gente vê um monte de notícia e tal, né? E eu quis fazer essa divisão aí até o pessoal entender, né? Porque você vê uma hora falar do Hamas, outra hora fala do Hezbollah, outra hora... aí você nem sabe, né? Mas hoje já tá mais generalizado, né? Eu digo, tem o Hamas que começou lá no 7 de outubro, mas agora já entrou o Hezbollah também, né? Logo depois Não, dia 8 abril, o Hamas começou, o Hezbollah começou a atirar em Israel dia 8 e ficou numa guerra de atrito, a gente chama de guerra de atrito, por 11 meses. Eles jogam foguetes no norte, começaram a mirar em várias cidades no norte, que tem visão, porque é tudo montanhoso, começaram a jogar mísseis antitanque, mísseis guiados, em casas de civis israelenses. A Israel evacuou uma faixa de 5 quilômetros de largura, toda a fronteira entre Israel e Líbano. 70 mil pessoas evacuadas, mais dezenas de mortos entre civis e militares, e essas pessoas estão fora de suas casas há 11 meses. E Israel, diversas vezes nos últimos meses, disse: nós vamos devolver as pessoas para suas casas, para elas poderem voltar para suas comunidades, e preferimos fazer isso de forma diplomática. Se o Hezbollah parar de atirar, Israel vai parar. Porque Israel estava revidando contra alvos do Hezbollah, mas, de novo, num nível que não é um nível de guerra all-in, que a gente chama. É um nível de troca de agressões que está embaixo do nível de guerra. Entendi. Só que o Hezbollah começou a aumentar isso. Ele começou a aumentar a distância que ele jogava os foguetes, ele começou a aumentar a quantidade de foguetes que ele estava lançando, ele atacou uma cidade drusa no norte de Israel e matou 12 crianças drusas jogando futebol num sábado. Israel, em retaliação, matou o chefe militar do Hezbollah, o principal comandante. Isso é acho que é a última grande notícia que eu vi. Foi isso nos últimos 2 meses aconteceu essa troca. Aí eles falaram que iam revidar. Aí no dia que eles iam revidar, Israel fez um ataque preventivo. E isso começou a aumentar cada vez mais até
a última Aumentando a semana. tensão, né? E aí teve esse assunto dos pagers, depois teve o assunto dos walkie-talkies. O Hezbollah recebeu um grande golpe interno, tirou 3, 4 mil pessoas do combate de forma instantânea. E Israel Os começou a pagers fazer... tiraram 3 mil pessoas? Que eles falaram. E pegou líderes, coisa assim? Com ou certeza. chegou não? Não, o embaixador do Irã em Beirute estava com o pager do Hezbollah. A pergunta é, o que ele estava fazendo com o pager do Hezbollah? O embaixador do Irã em Beirute. Isso aí também foi uma maneira de Israel saber onde que esses caras estavam, né? Não, então... ele Não tem... só de eliminar o cara, mas tipo, Não, de saber que os caras estão... Aí eu não sei exatamente se eles sabiam onde eles estavam, cada um deles, mas a questão é, o ataque serviu como um ataque preventivo para poder iniciar um confronto e deixar o Hezbollah desnorteado. O que está sendo falado hoje em dia nas notícias e nas principais análises é o Hezbollah calculou errado. E o que ele está enfrentando agora é algo que ele não estava esperando e ele não está preparado. Ele não estava preparado para o que aconteceu anteontem, que foi um ataque massivo de 1.600 alvos em 24 horas. Isso, eu vi isso aí também. E Isso aí foi o quê? Preventivo também. Então, é um aumento. Vai aumentando o nível de tensão. Vamos dizer que assim, Israel não está all-in, porque Israel atacou Beirute pontualmente 4, 5 vezes, mas não estamos falando de um ataque massivo à capital libanesa, onde tem as grandes concentrações de alvos do Hezbollah, de bases, de depósitos, de túneis, de lideranças, que nem aconteceu em 2006. Israel não fechou o espaço aéreo libanês, não atacou as pistas de decolagem dos aeroportos e tal. Então, se a gente considerasse 5 marchas, Israel está em 3. Entendi. Só que o Hezbollah está mantendo a marcha 2,5. Dando a entender, não tem interesse num conflito maior, all-in, porque ele sabe que ele vai perder muito mais do que ganhar. Ainda mais depois dessas duas... Só que Israel está aumentando, porque Israel está numa operação. Israel anunciou que parte dos objetivos da guerra em Gaza é devolver as pessoas que foram evacuadas no norte. E essas pessoas vão voltar para o norte a viver nas suas casas em segurança. Segurança significa cessar fogo. Esse cessar fogo vai ser ou através de diplomacia ou através de uma guerra. Entendi. Então o Hezbollah vai entender, por bem ou por mal, que ele precisa parar de atirar nas comunidades, e aí Israel vai parar de atirar. E precisa ter um acordo. As forças do Hezbollah precisam sair do sul do Líbano, que esse seria o acordo que encerrou a guerra em 2006, e o Hezbollah viola essa resolução desde então. Desses dois últimos ataques aí, o do Pager e esse aí foi ontem, né? Foi antes de ontem, né? Faz uma semana. Não, o Pager faz uma semana, mas esse outro aí foi... Anteontem. Anteontem, né? Dos mísseis aí. Qual que você acha que o Hezbollah mais sentiu, assim? Não dá para saber porque Israel não divulgou quais foram o resultado do ataque. Para não dar a eles a inteligência de eles saberem o que foi. O contra, né? Exatamente. O contra. Entendi. Então Israel não divulgou o que eles. Na minha opinião, pelo que saiu em análises de Israel, não do exército, mas sim de não jornais. Oficiais, né? Vamos Não, dizer de assim. jornais. Tá. Metade dos foguetes do Hezbollah foram destruídos. Então, de 160 mil, 80 mil foram destruídos. Não sei quantos desses de longo alcance, que são os mais perigosos, mas eles ainda têm capacidade de atirar. E não estão usando todas as suas capacidades. E esses foguetes, eles são alimentados o Irã pode mandar mais foguete para eles. Aí eu acho um pouco agora, nesse exato momento, que o Irã, se tentar mandar alguma coisa para eles, vai ser destruído antes de chegar no Líbano. Entendi. Mas, então, aí, nesse ataque de anteontem foi para destruir o arsenal, né? Basicamente, as coisas mais importantes a serem destruídas eram depósitos, arsenal de mísseis de longo alcance, mísseis de cruzeiro e, com certeza, locais estratégicos de comunicação e inteligência do Hezbollah. Porque bagunça a operação deles. Se você bagunça a operação, eles não conseguem operar. Claro. E o dos pagers aí foi para pegar as pessoas mesmo. Não dá para saber, né? Não ficar especulando. Os pagers, né? É muita coisa ao mesmo tempo. Dá para tirar de combate instantâneo 3 mil pessoas, não nem um ataque aéreo faz. 2, você faz isso com no 20... caso de guerra, você que é o cara que estuda, o que é mais? É tirar 3 mil pessoas de combate ou esse ataque para o arsenal? O que é mais? O que o país sente? Ou o país não, né? O caso no Hezbollah... Não, 3 mil pessoas no 3 primeiro... mil pessoas? Sim, porque o arsenal inteiro você não tem como destruir, porque eventualmente você não consegue atacar tudo ao mesmo tempo. Tá, entendi.
você não sabe onde está tudo, são alvos criados às vezes em tempo real. E se você tira 3 mil pessoas que operam o sistema não tem como ser operado. Sozinho, né? Verdade. E outra, você danificou o sistema de comunicação deles por muitas horas, eles não conseguiram se comunicar, eles não conseguem ir para os locais que precisam ir. Entendi. Problema. Que adianta você ter arma se não consegue atirar? Claro. E nessa história aí... Só dando um dado importante, que eu acho interessante. O número de foguetes que o Hezbollah atirou nos últimos meses em Israel aumentou assim 300%. Caramba. E o número de foguetes de Gaza caíram. Pra você ter uma ideia, em Gaza contra Israel atirou... cadê? Tá aqui. Em maio, 140. Em junho, 55. Em julho, 60. Em agosto, 70. Em setembro, 2. De Gaza. Do Líbano... Gaza, a gente chama... É o Hamas, né? Seria. Tá. A base de Jihad Islâmica. Já o Hezbollah, estamos falando de 8.500 foguetes desde o 8 de outubro. É um número muito maior do que Gaza lançou. Então hoje o combate mesmo que tem é contra o Hezbollah. Contra o Hamas, você diz que está mais... Não, o Hamas agora, o que está tendo agora é o seguinte, a guerra contra o Hamas, na verdade, é uma guerra para cumprir os objetivos da guerra que Israel estabeleceu, que é o Hamas não pode voltar a controlar a faixa de Gaza. Beleza. E um acordo na região não pode devolver o Hamas para o dia 6 de outubro, porque senão o Hamas estaria se beneficiando de uma situação onde, depois de um ano e ter feito o que fez e ter sequestrado, ele volta até a mesma situação que estava antes. Não importa que Gaza está parcialmente destruída, politicamente ele está no poder, ele continua tendo as armas, ele controla a fronteira com o Egito, ele controla a ajuda humanitária, está entupido Gaza de ajuda humanitária. Isso eu não estou falando para desmerecer o problema humanitário que existe na faixa de Gaza. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Gaza tem um problema humanitário e está entupido de ajuda humanitária. Como é que você explica isso? A ajuda humanitária que entra é, na sua grande maioria, pega pelo Hamas. Eles pegam os caminhões e levam para depósitos, e guardam e vendem isso para comerciantes palestinos, e fazem dinheiro com isso. A inteligência israelense acredita que eles arrecadaram nos últimos meses, mesmo em guerra, 400 milhões de dólares. Caramba. Está entupido de comida e suprimentos na faixa de Gaza que foram pegos pelo Hamas. E eles estão usando isso para vender. Tipo uma milícia. Montaram umas milícias. Agora, eles não podem sair dessa impunes. Entendi. Porque se eles saírem dessa impunes, eles vão ter descoberto a fórmula ideal para outros grupos entrarem, sequestrarem, matarem e voltarem e não pagarem o preço por isso. E o preço que eles precisam pagar, que é o que realmente preocupa eles, é perder o controle do território. Não é Israel pegar o território para si, não é isso. É tirar o Hamas do controle. Exato, e botar outro grupo palestino que possa controlar a região. Beleza. E isso aí tá caminhando? Não. Não tá? Nesse momento, na minha opinião, para isso não está caminhando. Para isso teria que ter uma estratégia, dia de amanhã, conversar com diversos setores do mundo árabe, para alguém vir, para alguém dizer, vamos fazer esse caminho, vamos fazer aquele caminho, e ninguém quer. Você vai colocar o exército egípcio? Eles não querem. Vocês querem colocar os Emirados? Ninguém quer. Chama a Liga Árabe? Ninguém quer. Porque, eventualmente, se você botar um exército árabe ali, esse exército árabe vai ter que enfrentar o Hamas. Entendi. Eles vão ter que enfrentar pessoas armadas que vão estar ali, ainda não foram pegas, não foram mortas, do Hamas. E você também não quer uma guerra civil. Claro. Então, quem vai ser o adulto na sala que vai cuidar para que não tenha também essa guerra civil lá? Quem vai entrar? A OTAN, Israel, quem vai ser? E isso não foi decidido. Tá. E do outro lado ali tá a guerra mesmo rolando. Aí, a gente chama de guerra, não é guerra, não, né? Com certeza é uma grande operação. Uma grande operação. A gente ainda não poderia chamar de terceira guerra do Líbano. Eu acho que teria que ter outros elementos para isso acontecer. De uma guerra total. E eu acho que Israel está ameaçando em fazer uma invasão por terra no sul do Líbano. A gente está falando de uma invasão por terra, já muda de figura. Aí poderia ser considerado uma guerra total. Tá. Só que isso eu acho que é muito mais também um tom
de Israel seguirá no seu plano, inclusive para os outros países. Então, o que a gente viu aqui? A França disse, isso chegou a 2 horas, a França falou no Conselho de Segurança que os seus representantes em breve entregarão, junto com os Estados Unidos, uma proposta de cessar fogo no Líbano de 21 dias. E aí, se o Hezbollah aceita, Israel aceita, o fogo para. Se o fogo para que serve 21 dias? Para que haja uma conversa entre as partes. Para que se chegue num acordo final. Final de o que a gente chama de acordo de trégua. Tá. Não paz. Esse é o problema. Poderia ser, mas não vai ser porque a gente está falando do Hezbollah. Então, é o Hezbollah aceitar uma trégua total. Só que isso é um problema, e aí eu vou terminar com isso. O Hezbollah criou, nos últimos anos, uma rede de túneis no sul do Líbano, inclusive túneis inclusive os túneis que entravam do Líbano dentro de Israel pelo norte, foram descobertos e foram destruídos. Eu fui num desses. Ah, é? Fui, entrei. O túnel 80 metros para baixo da terra, feito com um tatuzinho que vai quebrando, que vai furando a pedra e vai tirando, vai furando e vai tirando. De forma manual, demorou anos para construir. Você anda normal com comunicação, dentro do túnel. Anda normal, com depósito, com sala, com descanso, com escada, com tudo. E a entrada do túnel do outro lado, que essa parte, obviamente, a gente não foi, sai dentro de uma casa de um civil libanês, no sul do Líbano. Caramba. Então, assim, eles fizeram um plano que eles divulgaram, não estou falando coisa que eu estou inventando, eles divulgaram um vídeo de como seria a invasão das suas forças de elite, Radwan, no norte de Israel, para sequestrar pessoas. Entrariam por esses túneis. Eles tinham um plano idêntico do Hamas, que foi descoberto. Então, qualquer acordo de trégua final, cessar-fogo, ótimo, 21 dias, eles vão conversar. Qualquer acordo de trégua final precisa incluir... Destruir esses túneis aí. Não, precisa incluir um acordo onde exista uma luz no fim do túnel que evite, um mecanismo que evite que o Hezbollah volte ao sul do Líbano, volte a fazer os túneis, volte a fazer planejamentos de invasão de Israel. E que Israel tenha a prerrogativa de atacar alvos do Hezbollah caso eles façam isso. Porque, Sérgio, e aí eu termino realmente com isso, Israel tem um dilema que nenhum país do mundo tem. Israel é uma democracia liberal, onde tem parada gay e um monte de outras coisas que a gente está acostumado aqui, no Uruguai, na Argentina. Israel é um país que participa das Olimpíadas de Matemática, as Olimpíadas Paralímpicas, as Olimpíadas de Judô, e manda a gente para o mundo inteiro estudar, e tem ciência e tecnologia, que é a vanguarda do mundo hoje em dia, no mundo que a gente vive hoje em dia. Você tem uma sociedade vibrante, imperfeita como todas as outras, num sistema parlamentarista e o único lar nacional do povo judeu no mundo. Israel se comporta, na sua natureza, como a gente se comporta aqui, de forma pacífica e escolhendo não ser violenta a maior parte das vezes. Só que Israel vive num bairro complicado, onde eu não estou falando da população, eu estou falando dos atores. Onde os atores entendem que esse comportamento é um sinal de fraqueza. E esses atores, Hamas, Jihad Islâmica, Hezbollah, os Houthis, o Irã e todos esses que apoiam esses grupos, não entendem que um país democrático é legal e que dá para conviver e coexistir. Não. Eles têm uma ideologia, esses grupos, medieval, fundamentalista, e eles só entendem força. Então Israel precisa, ao mesmo tempo, querer ser querido por outros países do mundo, Israel precisa ser temido por esses grupos. Entendi. E o temor deixou de existir no dia 7 de outubro, e por isso que eles fizeram o que fizeram. E agora, o temor foi restabelecido. Essas duas últimas grandes. Exatamente. Aí, né? Muito bom. É isso aí, pessoal. Muito legal. E só para terminar mesmo, a chance disso aí escalar para uma coisa mundial, não tem, não. Para ter guerra mundial, você tem que ter duas potências lutando.
E eu acho que nenhuma das duas potências tem interesse de mandar tropas Pra lá, né? pra lá, Por enquanto, né? porque não tem sentido nenhum. Também estão ocupadas na com outras Ucrânia, coisas, né? exatamente. Com as coisas dele, né? Por enquanto. Não, muito bom. Muito legal, André. E você tá aí direto, né? Nas televisões aí também, né? Falando, né? E essas semanas aí, por causa desses ataques todos, tá agitado, né? Bastante convites, né? De análises. Acho que o bom dos podcasts é a gente conseguir analisar de forma... Não, legal. Falar sem o tempo, né? Na televisão você tem o tempo. Você tem o tempo, literalmente, fala no teu ouvido, encerrar, e você tem que encerrar em 30 segundos. Ele tem que explicar tudo que a gente falou aqui em 2 horas, em 30 segundos. Não, tem as redes sociais também, né? Nossas. Não, então deixa aí onde que o pessoal te... Só pega ali, Cris. Pega ali, só a pergunta ali. Como você vê o fato das tradições judaicas serem preservadas por gerações com os desafios e perseguições? Considerando as rápidas mudanças na sociedade de hoje, se os judeus enfrentassem hoje as mesmas provações, ainda conseguiriam se preservar? É uma questão de... Primeiro, o que preserva o judaísmo são as tradições e a religião e a vontade de continuar fazendo com que os nossos descendentes continuem judeus. Acho que é uma das coisas que fez Israel ser forte, é isso também, né? Existe assimilação no mundo inteiro, mas existe a preservação dessa cultura. É claro que perseguições, como ele perguntou, fizeram com que os judeus se fechassem no passado, a ponto de viverem isolados, com os seus costumes alimentares, com os seus costumes religiosos, com os seus costumes tradicionais, e assim, então, conseguiram preservar por séculos e evitar a assimilação e as conquistas. Mas teve, com certeza, eu acho que tanto na expansão cristã há centenas de anos atrás e na expansão islâmica, deve ter tido judeus que se converteram através da força de outras religiões. Beleza. Põe a outra aí, Cris. Manda aí, ué. O de Freitas. Eu não respondi você, né, cara? Eu tenho que responder lá. Na verdade, cara, eu vou mandar você lá pro Bruno, tá? Pra gente falar sobre a palestra lá. Fica tranquilo aí, eu tô com o seu e-mail ali aberto até pra eu poder falar contigo, tá bom? Valeu aí. Cara, é isso então, deixa aí onde que o pessoal te encontra. E aí, família, o que vocês acharam? Sensacional. Curte, compartilhe e segue a gente, porque todo dia eu tô trazendo o melhor do Ciência Sem Fim, Sérgio Sacani aqui pro canal. Um beijo a todos, fui, tchau, até a próxima.